Claudinha Gadelha e Ângela Hill acabaram de se enfrentar no UFC e quem venceu foi a brasileira Claudinha Gadelha por decisão dividida dos juízes. E o que eu achei dessa luta e quem eu acho que venceu essa luta? Antes de começar a falar sobre essa luta, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal. Se você não for inscrito, né, clica no inscreva-se embaixo e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e já deixa o seu like aí para você não esquecer. E bora lá pro vídeo. Bom, tivemos uma luta bastante interessante, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais da Claudinha Gadelha. Eu tenho sempre muita expectativa nela, porque ela realmente era uma lutadora muito boa. O era fica meio complicado, porque não é que eu não acho mais ela uma lutadora boa, mas a minha impressão, a impressão que eu tenho pelo menos, né, é que ela antigamente era melhor do que hoje. Então, ao invés de ser aquela lutadora que a gente vê que com o passar do tempo evolui, parece que na verdade ela foi piorando um pouco. Essa é a impressão que eu tenho, principalmente na questão do gás. Então, nessa luta agora com a Ângela Hill, ela começou bem o primeiro round, na minha opinião, inclusive ela venceu esse primeiro round, ela conseguiu ali colocar para baixo, conseguiu ficar ali nos 100 quilos, conseguiu controlar, enfim, conseguiu golpear, ela chegou um momento ali a tentar ajoelhar no braço da Ângela Hill para ir batendo, enfim, ela controlou ali, então na minha opinião ela realmente venceu esse primeiro round, né? Só que no segundo round já começou a complicar um pouco, a Ângela Hill começou a gostar da luta, a Ângela Hill que inclusive busca mais ali a trocação, conseguiu golpear mais, né, conseguiu os melhores golpes, conseguiu levar com certa clareza, na minha opinião, o segundo round, né? Só que aí o que acontece? Primeiro round para Claudinha Gadelha, segundo round para Ângela Hill, a gente foi ali pro terceiro round. E ali é onde acabou complicando a luta, né? Por quê? Foi um round muito parelho. Então, assim, antes de começar a falar desse round, já deixo bem claro aqui, não acho que foi roubo nem para um lado nem para o outro. Realmente foi um round bem parelho. Inclusive, quando eu reassisti para dar aqui a minha opinião, eu vi que o round foi mais parelho ainda do que eu achava, mas mesmo assim, eu vi uma levíssima vantagem no terceiro round para Ângela Hill. Eu acho que ela foi melhor, então, na minha opinião, ela deveria ter vencido a luta e não a Claudinha Gadelha. Mas falando sobre esse terceiro round especificamente, o que aconteceu, né? A Claudinha ficou mais plantada, como é estilo dela, tentando conectar mais os golpes, e a Ângela Hill com o estilo dela, mais ativa, buscando mais o volume e se movimentando mais. Então, o que acontece? Quando a gente assiste ali ao vivo, o juiz está marcando ao vivo, realmente parece que a Ângela Hill teve uma ampla vantagem na pontuação. Só que não foi isso exatamente. Por que dá essa impressão? Porque ela se movimenta mais, ela solta mais golpes, mas muitos golpes ali foram na guarda da Claudinha, então não conta, né? Golpe na guarda ali não é algo efetivo. Então a Claudinha disparou menos golpes, mas ela conectou. Então assim, ficou um round muito parelho. Desde o começo até o finalzinho do round, realmente estava um round bem parelho. Mas se a gente for considerar ali o volume, né, teve uma leve vantagem para Ângela Hill, na minha opinião. Então assim, foi um round bem parelho, mas se a gente contar a quantidade de golpes ali limpos, tem uma levíssima vantagem para Ângela Hill, na minha opinião. Então eu daria 2-1 para Ângela Hill contra a Claudinha Gadelha. Mas, como eu disse, foi um terceiro round bastante parelho. Eu acho que foi até mais parelho que o da luta do Edson Barbosa. Então, realmente, foi bem difícil de pontuar. Por isso que eu falo que eu não acho que foi um roubo nem para um lado nem para o outro. Mas a Ângela Hill, na minha opinião, levou sim vantagem. O que acabou me surpreendendo, né? Porque a Ângela Hill, em teoria, na minha visão, teria vencido a luta. E era uma luta onde eu dei um palpite, entre aspas, tranquilo para Claudinha Gadelha. Porque ela é boa na trocação, é bem melhor no jogo da luta agarrada em si, tem muito mais experiência, enfrentou adversários mais duras. Então, eu realmente dei um palpite até que tranquilo na Claudinha Gadelha. Só que na luta, realmente, tudo bem, daria para enxergar a vitória dela, mas eu não enxerguei, né? Na luta, realmente foi bem parelho. Eu não achei que a Ângela Hill ia dar esse trabalho todo que acabou dando, né? Então, a Ângela Hill conseguiu ali, além do segundo round, com knockdown e etc., conseguiu no terceiro round uma leve vantagem acabar vencendo. Enfim, mais uma luta muito apertada nesse card, né? Algumas decisões aí que realmente foram meio controversas, muita gente não concordou. Inclusive, no site MMA Decisions, a grande maioria dos sites especializados marcaram para Ângela Hill 2-1, a mesma pontuação que eu acabei vendo. Então, mais uma luta aí polêmica. A Ângela Hill ficou com uma cara de insatisfeita ali, né, quando anunciaram a pontuação, né, porque ela provavelmente estava achando bem claro ali que ela tinha vencido a luta. Enfim, decisão é assim. Toda luta que vai para decisão, toda não, né, mas a grande maioria acaba acontecendo isso, né, fica nessa. Quem ganhou aqui ou ali, etc. Sempre tem a polêmica. Enfim, no caso a gente teve desse evento duas lutas polêmicas. Uma delas foi a do Edson Barbosa com o Dan Ige, que eu já postei aqui o vídeo de resultados comentando. Na minha opinião, o Edson acabou vencendo aquela luta, os juízes não deram para ele, mas ele acabou vencendo, então seria uma luta a favor do, entre aspas, né, do Brasil ali. E na da Claudinha foi o contrário, deram a vitória pro Brasil, né, barra Claudinha Gadelha,
Gadelha, só que na verdade pra mim quem venceu foi a Angela Hill, né? Então, enfim, duas lutas que na minha opinião os juízes acabaram errando, né? Porque em uma o Edson venceu na minha opinião, os juízes não deram pra ele, e na outra a Angela Hill venceu e acabaram dando pra Claudinha. Enfim, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com os juízes? Quem venceu foi realmente a Claudinha? Ou vocês acham que a Angela Hill venceu esse terceiro round que foi apertado? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like também antes de sair, de se inscrever, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que eu já falei. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!